Olá, meu caro aluno, meu caro estudante. Aqui quem fala, mais uma vez, é o professor André, de Literatura, da Oficina do Estudante. Eu trago para você mais uma aula do nosso ciclo de História Literária, mais uma aula de literatura. E dessa vez eu falo com você a respeito do humanismo português. Você que busca aí uma explicação breve, rápida, sucinta, especialmente sobre o teatro de Gil Vicente, as suas obras principais, enfim, toda essa segunda época medieval. Vamos lá, vamos continuar a nossa viagem, vamos falar a respeito dos gêneros principais que foram trabalhados nessa segunda época medieval, e eu quero explicar para você por que segunda época medieval. Bom, isso obviamente supõe a existência de uma primeira época medieval, né? O trovadorismo português. Procure lá no nosso canal, né, um vídeo a respeito, que você vai ter aí um conteúdo anterior dessa primeira época medieval portuguesa, tá certo? A segunda época medieval, pessoal, vai estar na transição para o período clássico, período do classicismo português, quando surgirá o nome de Luís de Camões. Mas isso é uma outra história. Nesse momento de transição, nesse momento de passagem do período medieval para a idade moderna literária, nós temos então, pessoal, três gêneros que foram trabalhados de uma maneira bem distinta e bem categorizada, sendo que o principal deles, em termos de vestibular, de cobrança, dos conteúdos que mais aparecem para as provas que a gente vai fazer, é esse terceiro, o chamado teatro popular. Mas vamos citar primeiro, né, os outros dois gêneros, né, esses gêneros aqui mais pioneiros e anteriores. O primeiro deles é a chamada crônica histórica. O que vem a ser a crônica histórica? De certo modo, esse nome é um pouquinho redundante, porque o que se chamava antigamente de crônica não é aquilo que se nomeia hoje dessa forma. Hoje, crônica, um texto de caráter narrativo ou dissertativo, argumentativo, né, leve, de conteúdo geralmente fácil, normalmente publicado em jornais, um conteúdo lido rapidamente, né, publicado em jornal que no dia seguinte vai embrulhar peixe na feira, né? Não é o caso da crônica antiga ou medieval. A crônica histórica, pessoal, é o próprio texto de história. O cronista é o historiador. Então, falar crônica histórica, digamos, é uma redundância positiva, para deixar bem claro que a literatura aqui está intimamente ligada à produção da ciência histórica, da ciência humana da história. O seu grande representante é também o iniciador do humanismo em Portugal, o historiador Fernão Lopes, nomeado diretamente pelo rei português à época, né? Nós estamos aqui na primeira metade do século XV, o rei Dom Duarte vai nomear Fernão Lopes como o chefe, o chamado cronista-mor, o representante máximo, o líder da Torre do Tombo, responsável, portanto, por organizar os documentos históricos de Portugal. E Fernão Lopes, com a sua escrita fluida, de caráter ao mesmo tempo histórico e narrativo, vai dar uma cor literária ao passado histórico de Portugal, enfatizando a presença popular, né? Então aqui o Heródoto português, o grande historiador Fernão Lopes, ele vai estar ali no limiar entre a invenção literária e a documentação histórica. Ele é uma espécie de escritor-escrivão, escrivão-escritor, responsável ao mesmo tempo pelo resgate histórico e por um colorido literário que lhe dá, sem dúvida, um atributo de artista. Na produção poética, por sua vez, nós não teremos mais a expressão musical da poesia, como nós tínhamos no trovadorismo português. A poesia se dissocia, quer dizer, se separa da produção musical e circula de uma maneira oficial apenas no ambiente da corte. É o que nós chamamos poesia palaciana, recolhida num grande documento que é o Cancioneiro Geral, de 1516, já no finzinho do humanismo, na transição para o próprio renascimento artístico e para o período clássico. Nessa produção, pessoal, destaca-se a figura do poeta e organizador Garcia de Rezende, que tem para a poesia do período a mesma importância histórica de Fernão Lopes para a produção da crônica histórica. Mas realmente o grande ponto dessa nossa aula está nesse item número 3, o chamado teatro popular. Por que ele ganha esse nome? Teatro popular porque ele tem raízes no povo, porque fala a linguagem do povo.
É feito para o povo, assim como é feito para a corte, vai utilizar uma linguagem popular e extremamente acessível, um teatro de linguagem simples, fácil, popular. Esse teatro também é chamado de teatro vicentino por causa da produção, é claro, de Gil Vicente, um homem de origem plebeia, de nascimento incerto e de morte incerta, que viveu na corte, escreveu para a corte, esteve subordinado ao poder real, né? Viveu na corte de Dom Manuel I, viveu na corte de Dom João III, seu filho, mas escreveu também para o povo. Escreveu sobre todos os estamentos sociais. É inadequado falar em classes sociais na Idade Média, né? Isso é um conceito anacrônico, ou seja, fora do seu tempo. São estamentos sociais. O homem da igreja, o homem do comércio, né? A mulher alcoviteira. O que Gil Vicente fez? Ele reuniu todos esses tipos sociais, não são personagens muito profundos, eu repito, são tipos sociais, representam coletividades e realizou a crítica social. Aí está a modernidade relativa de Gil Vicente. Ele é um homem que se manteve como artista profundamente ligado às raízes cristãs da sua formação e da sua própria cultura. Então Gil Vicente é um homem cuja obra ainda está ancorada a um passado histórico medieval de caráter teocêntrico, mas que já revela em boa parte de sua obra uma transição para o pensamento antropocêntrico, que coloca o homem no centro das coisas, algo que é tipicamente humanista e ainda mais tipicamente renascentista. Para a gente compreender a obra de Gil Vicente, ela é dividida em gêneros como autos e farsas. Em comum, pessoal, essas peças têm o seguinte, são peças muito curtas, normalmente de encenação muito simples, com personagens muito tipificados, com finais até previsíveis para o seu alcance popular, e que vão ter também esses três aspectos fundamentais aqui. Vamos analisar então o que existe de comum entre autos e farsas. Peças muito curtas que fazem a crítica social, que vão pegar, portanto, todos os estamentos, todas essas categorizações sociais existentes e farão a crítica disso. Uma crítica realmente ferina, só que também humorística. Ligado a isso, nós teremos o teor moralizante da obra de Gil Vicente. Teor moralizante por quê? Gil Vicente era um reformador moral, um defensor ferrenho da ideologia cristã, dos preceitos dos evangelhos. Então ele não deixava isso por menos. Sempre teremos ali uma defesa moral e muito clara do cristianismo. O teor é moral tanto num tipo de peça como em outra. Finalmente, pessoal, nós temos essa frase latina que Gil Vicente usava praticamente como um mantra, né? uma frase geral para sua obra, né? Uma espécie de tatuagem verbal que é ridendo castigat mores, ridendo castigat mores, é rindo que se castigam os costumes. Gil Vicente podia ser um autor de sermões, Gil Vicente podia ser um pregador, Gil Vicente podia ser um homem de moral totalmente sólida, mas se ele não praticasse o humor, como é que ele ia atingir todas as camadas sociais? Ridendo castigat mores, é rindo que se castigam os costumes. Assim, Gil Vicente promovia o reconhecimento da população espectadora com a sua própria produção artística. Agora, diferenciando aqui os dois gêneros, né? Os autos normalmente vão apresentar um teor sacro, ou seja, personagens tirados aí de uma certa mitologia religiosa, anjos, santos, demônios, enquanto as farsas vão tratar de temas de caráter mais profano, né? Um adolescente que quer se casar, né? Um homem de idade já, um velho que tenta seduzir mocinhas, enfim, assuntos cômicos de caráter desligado de uma situação religiosa. Dentre os autos, pessoal, foi muito comum, até os últimos anos, a cobrança nos grandes vestibulares do famoso Auto da Barca do Inferno, de 1517, né, em que se opunham características negativas a características positivas. Né? A gente tem, ao final dessa peça, né, atenção para spoiler, os cavaleiros medievais sendo elevados ao céu, portanto, a barca do anjo, porque morreram em nome da fé cristã.
Enquanto muitos outros tipos sociais, o fidalgo, a alcoviteira Brise da Vaz, né, que também praticava feitiçaria, nós teremos ali o onzeneiro, o sujeito que explorava, né, cobrando juros exorbitantes, um sapateiro, até mesmo um frade um grande pecador, todos eles, entre outros, indo para a barca do diabo, do bem-humorado diabo, daquele diabo mais humano que existe na literatura de língua portuguesa. Tudo para se separar de uma vez por todas os bons dos maus costumes, mas tudo sempre mediante o riso, porque é rindo que se castigam os costumes. Atenção para algumas observaçõezinhas finais, né? Politicamente, quer dizer, na esfera social, você tem já aí a presença do absolutismo monárquico. Então não existe mais a presença efetiva do senhor feudal como centro das situações. Nós temos aqui já uma figura real que vai ser muito importante para o futuro próximo da literatura e da arte portuguesa em geral, na produção dos Lusíadas, que nós vamos ver, né, será dedicado ao rei Portugal à época. Nós temos aqui uma ideia total de transição, gente. O humanismo é um período em movimento. Ele não é totalmente medieval, não é totalmente clássico. Ele é um pouco disso tudo aí, um momento de passagem, um momento transitório entre o Portugal e a língua portuguesa medieval e o Portugal clássico e a língua portuguesa clássica. Por isso nós falamos finalmente em mudanças linguísticas. Não existe mais aqui aquele linguajar do galego-português. Mas eu também não tenho ainda o português clássico de Camões. Que língua é essa? É uma língua portuguesa em transição. Guarda essa palavra, guarda esse conceito. Transição, mudança, passagem, tá certo? Essas mudanças linguísticas vão dar a cara da literatura portuguesa a partir de então. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência até esse momento, peço que você curta aqui esse vídeo. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se no nosso canal e, se quiser, coloca aí um comentário, né? Enfim, ou mesmo uma crítica, né? Um elogio que seja, uma pergunta, a gente vai ficar muito satisfeito em atender você. Muito obrigado e até uma próxima.